Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para o lado da entrada. Ela correu e achou a Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o fizeram. Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali. E o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto de lado. Foi quando o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Vamos prestar atenção. Depois também entrou, vamos ler junto? Também viu e creu. Vocês estão aqui? Amém? Amém. E também entrou. Viu e creu. Porque até então eles não haviam percebido que as escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. E Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado. Mulher, por que você está chorando? Perguntaram os anjos. Porque levaram o meu Senhor embora, respondeu ela. E eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali em pé. Porém, não o reconheceu. E viu Jesus ali em pé. Porém, não o reconheceu. Ela pensava que era o guarda do jardim. Senhor, disse ela, se o Senhor me levou embora, diga-me onde colocou, que eu vou buscar o corpo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse: o que é que ela disse? Eu vi o Senhor. Então deu a eles o seu recado. Feche os teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua presença já estabelecida nesse lugar, porque é a sua casa. A sua presença ela não depende da nossa chegada, porque o Senhor já estava aqui quando nós chegamos. Então nessa noite, Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que o Senhor possa manifestar a tua glória, da tua presença, do teu amor sobre cada um que adentrou nesse lugar. Eu coloco a minha vida à disposição para ser um instrumento teu, Senhor. E mais uma vez eu confio no Senhor, não por habilidade, porque essa não possuo, não por eloquência, mas pela tua capacidade de me usar, pela tua presença em mim eu conto, Senhor. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Bem, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens. Quem é Jesus? Não é isso? E antes de a gente adentrar de fato, porque nós vamos falar essas próximas semanas a respeito de quem é Jesus, mas eu quero primeiro tratar a respeito do resultado que Jesus promove. Porque, não sei vocês, mas se você já teve a impressão de às vezes conhecer o filho e você não conhece o pai nem a mãe, mas pela educação que o filho tem, pelo bom caráter que o filho tem, quando um dia você vai conhecer o pai e a mãe, você fala assim: eu conhecia já você só pela tua educação, só pela criação que você deu para o seu filho, porque você é uma árvore que tem dado bons frutos e se conhece os frutos pela árvore. Então Maria Madalena é aquela mulher que a Bíblia não relata muito a respeito da sua história. Na verdade, só o evangelista Lucas, ele vai dar uma breve definição a respeito de um momento. Mas nós não vamos ver relatos nos evangelhos a respeito de uma profundidade maior sobre o encontro de Maria Madalena com Jesus. Mas esse encontro, quando Lucas fala da Maria Madalena, da qual o Senhor Jesus expeliu 7 demônios, foi algo que mudou para sempre a vida de Maria Madalena.
Maria de Magdala, ela se chama Madalena porque não é sobrenome, mas é a origem dela. Magdala era uma cidade próspera, era uma cidade que vivia da pesca, era uma cidade bonita, era uma cidade muito bem estruturada. Mas Magdala, ela distorcia. O cenário de Magdala não era conivente com o que Maria estava, a vida como Maria estava vivendo. A Bíblia diz que Maria, ela tinha 7 demônios. E 7 na Bíblia é totalidade. A gente nem sabe se de fato Maria só tinha 7, mas provavelmente ela deveria ter muito mais do que 7. O pastor que trabalha bastante com libertação, essa igreja que trabalha bastante com libertação. Nós entendemos que um demônio, ele faz um estrago grande numa vida. Agora imagine uma pessoa viver atormentada com 7 ou mais demônios. Essa pessoa ela não vivia. Então, o cenário onde Maria vivia, apesar de ser um cenário bonito, uma cidade próspera, uma cidade de destaque, mas a vida de Maria era uma vida de uma pessoa que vivia sem perspectivas. Era um trapo a vida dela, ela não tinha vida. Muito provavelmente Maria, tomada pelos demônios, agia com coisas que ela não faria dentro da sua consciência normal. Muito provavelmente Maria acordava alguns dias, quem sabe, em alguns lugares, com algumas pessoas, nas quais ela mesma não gostaria de estar, porque a vida dela era uma escravidão. Ela era levada a fazer coisas que naturalmente ela não faria. Essa era a história de Maria Madalena. Mas aí, um dia como outro qualquer, Maria se encontra com Jesus, e Jesus expulsa os demônios que estavam atormentando a vida daquela mulher, que levavam aquela mulher para o buraco. E a gente entende que Maria teve um encontro genuíno com Jesus. E eu posso dizer e evidenciar que essa mulher ela passou por uma verdadeira conversão. Por quê, pastor? Como é que você sabe que ela passou por uma verdadeira conversão? Porque 2 elementos nos respaldam de um encontro genuíno com Jesus. O primeiro é, Maria, ao passar pelo processo de libertação, ela não abandona Jesus, ela não esquece Jesus, ela não recebe a bênção, não esquece que Jesus deu a bênção e agora vai ter uma vida além de Jesus. Maria, ela se torna seguidora de Jesus, ela se torna discípula de Jesus. Só alguém que tem um encontro genuíno com Jesus entende que não dá mais, a partir desse encontro, para andar em outro lugar. Só alguém que tem um encontro genuíno com Jesus entende. Eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outro lugar para estar. Eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero andar com Ele. Eu quero beber da fonte dEle. Eu quero aprender dEle. E aí Maria agora decide ser discípula, seguidora de Jesus. Nós vamos ver alguns momentos que Maria esteve com Jesus. Mas por que também, qual seria o segundo elemento que a gente pode dizer? Essa mulher se converteu. Porque ela se torna uma das mantenedoras do ministério de Jesus. Ou seja, Maria é o que nós podemos dizer, teve a conversão da alma, mas converteu o bolso também. Porque Maria entendeu, quem estava onde eu estava, uma restauração, uma libertação. Entende? Eu preciso ser uma facilitadora do reino de Deus. Não se trata de mim, mas se trata das próximas pessoas que vão ser ganhas através da minha vida. E se eu posso ser uma facilitadora, um facilitador, eu vou fazer isso. A Bíblia diz que Maria era uma das mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Então você imagina Jesus quando ele ia para as aldeias, Maria, juntamente com Joana, Susana e tantas outras mulheres que foram libertas e foram curadas, elas iam na frente para providenciar o lugar que Jesus ia dormir, para providenciar o alimento que Jesus, juntamente com seus discípulos, ia consumir. Maria era aquela que fazia, eu fui resgatada, eu fui liberta, eu fui tocada, eu preciso fazer algo para recompensar aquele que me resgatou, aquele que me olhou. E Maria Madalena agora, ela está vivendo agora um novo tempo, uma nova vida. Ela se torna aquela que era endemoniada, a rejeitada, a rotulada, para agora discípula, seguidora, aquela que parece com Jesus. E aí nós vamos ver que a caminhada que Maria vai fazer com Jesus promoveu nela essa mudança e esse momento de conversão, mas o que de fato fez Maria viver um outro momento?
em um momento tão maravilhoso para ser escolhida como a primeira mulher a ver o Jesus ressurreto, é porque ela permaneceu com Jesus. A Bíblia vai dizer, o João vai dizer que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando começa o momento da sexta-feira de Jesus, onde o seu martírio começa, Maria é uma das que não deixam Jesus. Maria não é aquela que foge quando as coisas começam a ficar difíceis. Maria não é aquela que está com Jesus só quando Jesus pode promover algo. Mas Maria entende, naquele momento, o seu mestre, aquele que expeliu demônios, aquele que curou pessoas, aquele que ressuscitou mortos, era ele que estava precisando que ela estivesse lá agora. Jesus naquele momento não tinha nada para dar para Maria, mas Maria entendia, eu vou para Jesus, eu vou para os pés de Jesus, mesmo quando ele não tem nada para me dar, mesmo quando ele não queira me dar nada, eu vou estar aos pés de Jesus. Maria é aquela que permanece. E o pastor falou aqui no início, porque há pessoas que têm um encontro com Jesus, têm a sua vida transformada, têm a sua vida liberta, mas a primeira dificuldade, elas não permanecem em Jesus. A cruz chega e elas abandonam a cruz e abandonam Jesus também. Só é possível você ver o Jesus ressurreto se você perseverar e permanecer na presença do Jesus quando ele estava na cruz. Porque a cruz vai denotar renúncia, vai denotar dor, mas ela vai denotar vitória. Ela vai denotar um Jesus que saiu vitorioso sobre a morte. E agora, nós já conhecemos um pouco, nós estamos aí na semana que nós comemoramos a Páscoa. E a gente vai entender um pouco o que Jesus passou. E eu queria fazer juntamente com você uma viagem muito rápida sobre esse momento que Jesus passou. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele celebra a última ceia juntamente com os seus discípulos. E Jesus sabia que aquela era a última ceia. E ele fala, olha, como eu estava ansioso para sentar com vocês. E ali ele sabia que não estaria mais naquela possibilidade juntamente com os seus discípulos. Passando aquele momento da ceia, eles estavam lá nos primeiros, se organizando para o momento da Páscoa. Jesus agora se retira e chama 3 com ele, para agora ir para um momento para orar. Jesus começa agora, como Deus, ele sabia da sua missão, ele reconhecia as dores, não apenas físicas que ele iria passar nas próximas horas, mas Jesus reconhecia toda a dor de carregar sobre os seus ombros, sobre as suas costas, de algo que ele não havia cometido, que era o dor do meu e do seu pecado. Jesus começa agora a ficar angustiado e pede para que Pedro, Tiago e João possam orar por ele, possam interceder junto a ele para sustentá-lo em oração. Mas quando Jesus se retira da presença dos 3 e volta, os encontra dormindo. E Jesus pede, não é possível que vocês não consigam orar por mim, nem por uma hora sequer. E Jesus volta para o seu lugar do martírio, onde ele chega a pedir ao próprio Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de dor, mas contudo não faz a minha vontade, mas a sua. Jesus ali tinha a possibilidade de desistir de toda a missão que o Pai o projetou, mas ele escolheu não parar. Ele escolheu, por amor de nós, não recuar, não regredir. E aí finalmente ele encontra novamente aqueles amigos dormindo, cansados, até que no terceiro momento agora Jesus fala, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E aí agora Jesus é levado, e o profeta Isaías no capítulo 53, dá uma descrição muito minuciosa do que representou esse momento de Jesus. Ele vai falar que ele foi como uma ovelha muda, levada ao seu matadouro. Jesus não se autodefendeu, Jesus nada falou, ele simplesmente aceitou a condição de ser o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E aí as próximas horas de Jesus foram horas de humilhação, foram horas de escárnio. Jesus foi satirizado, Jesus foi humilhado. E aí finalmente Maria Madalena, que havia visto seu mestre não só libertar a sua vida, mas na caminhada que ela fez ao lado de Jesus, ela viu Jesus promover libertação, ela viu Jesus vencer a morte e ressuscitar pessoas que já haviam morrido, como o amigo dele Lázaro há 4 dias.
Maria tinha visto Jesus curar aquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda e dizer: levanta, toma a tua maca e sai. Maria tinha visto um Jesus poderoso. Maria tinha visto um Jesus que estava vencendo todas as dificuldades que se levantavam diante dele. Maria tinha ouvido falar que Jesus mandou o vento se acalmar e o vento e o mar se submeteram ao comando da sua voz. Mas foi demais para Maria ver agora o seu mestre na cruz do Calvário. Foi demais para Maria ver que ele, diante de um julgamento de todos, agora toda a população era levada a escolher quem deveria ir para a cruz. Porque na Páscoa havia uma tradição: solta-se um homem infrator. Solta-se o infrator como uma clemência de misericórdia. Mas eles haviam conspirado para que na hora que chamassem um nome, não seria daquele malfeitor chamado Barrabás, mas seria o nome de Jesus. E o interessante é que, por mais que a gente ouça esse relato, a gente ouve muito, o Senhor me trouxe uma novidade essa semana. A gente ouve muito que a cruz não era para Jesus, e de fato não era. A cruz, a morte de cruz era uma morte comum para malfeitores, para aqueles que eram considerados infratores de fato da lei, perigosos. Porque a cruz era uma morte considerada maldita. A cruz era uma morte maldita. E aí agora está um homem que havia transgredido leis. Havia um homem que a gente podia chamar assim, Fernandinho Beira-Mar. Estava ali pronto para ser escolhido entre ele e Jesus. E qual foi o delito? Qual foi o pecado? Qual foi o erro que Jesus cometeu? Nenhum. Mas havia já uma multidão comprada para que na hora que perguntassem a quem nós soltaremos, ao invés de soltar e dizerem: solta Jesus e prende Barrabás, crucifica Barrabás, todos em uma só voz: solta Barrabás e mata Jesus. Aquela cruz, ela foi feita sob medida para Barrabás. E o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração que aquela cruz, ela tinha que ter exatamente a medida daquele que iria morrer. Aquela cruz, ela tinha a minha altura, 1,72 m, e a dimensão dos meus braços abertos. Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz tinha exatamente a sua altura e a dimensão dos seus braços abertos. Aquela cruz, ela tinha exatamente as medidas para você estar nela. Aquela cruz, de fato, não era para Jesus. Aquela cruz, ela foi feita sob medida para você morrer, para você ser crucificado. Mas na hora em que foi perguntado a quem nós liberamos, a voz falou: solta Fabiana e mata Jesus. Solta Gustavo e mata Jesus. Solta Mirelle e mata Jesus. E eu fico imaginando Maria Madalena dizer: não soltem Barrabás, me coloca no lugar dele. Jesus não merece estar na cruz. Eu fico imaginando se Maria Madalena pudesse ser, dizia: se tem alguém que merece estar naquela cruz, sou eu, mas ele não. Mas Jesus tinha toda a possibilidade, irmãos, de descer daquela cruz e mandar, como a Bíblia diz, uma milícia de anjos em favor dele. Mas sabe por que Jesus decide não descer da cruz? Para que você não morresse, para que eu não fosse condenado à morte eterna. A morte de Jesus é: eu amo você a tal ponto que eu pago o preço de algo que eu não cometi. Faço aquilo que você poderia, eu recebo aquilo que você não poderia receber. Eu recebo a condenação que seria sua, para que você seja livre através da minha morte. Eu pago o preço que era seu. Eu morro por você. Eu decido isso. E aí Maria Madalena viu o seu mestre agora ser crucificado. A sexta-feira chegou. E olha interessante, Jesus se entrega à morte, mas para os discípulos, amigos e familiares foi derrotado.
Como é que Jesus tem tanto poder e Jesus não desceu da cruz? Como é que Jesus tem tanto poder e Jesus não fez nada consigo mesmo? Chega às 18 horas, começa o Shabat e todos precisavam se recolher para suas casas. A Bíblia diz que quando Jesus se entrega à morte, houve trevas. As pessoas voltam para suas casas. Não podiam sair de casa porque era o Shabat. Passa-se a noite do sábado. Agora Maria Madalena começa a organizar algo. Ela mal pode esperar para subir o louvor, por favor. Maria Madalena mal pode esperar passar as primeiras 18 horas do domingo, do sábado para o domingo, porque ali se encerrava o terceiro dia, para que ela pudesse, pelo menos, dar ao seu mestre um enterro digno. Ela prepara ali as especiarias, ela prepara o nardo, e a Bíblia diz que ainda escuro, ou seja, as primeiras horas do domingo, Maria Madalena, a ex-endemoniada, a ex-mulher rotulada, agora ela vai ao sepulcro. Quando aquela mulher chega ao sepulcro agora, a Bíblia diz que Pedro e João também foram, viram o sepulcro vazio e creram, e saíram correndo. Mas Maria, embora visse o sepulcro vazio, embora Jesus a tivesse advertido que aquilo aconteceria e ressuscitaria, ela estava olhando ainda para sexta-feira. Maria viu Jesus, mas não o reconheceu. Deixa eu falar uma coisa. Ver Jesus e não reconhecer quando o dia mal chega. Nós podemos ver e não reconhecer. Ver é uma ação cognitiva. Você acorda pela manhã, você abre os olhos e não precisa de nenhum esforço para que você veja tudo ao seu redor. Ver é observar, é perceber. Ver não denota que você precise fazer esforço algum, você simplesmente abre os olhos e vê. Mas reconhecer, o dicionário vai dizer que é conhecer novamente. Conhecer, reconhecer é, eu tenho uma história com essa pessoa. Quando eu olho para aquela pessoa, eu lembro que eu tenho uma memória. Minha memória é ativa e eu lembro que eu tive um momento com aquela pessoa. Reconhecer quando você, por exemplo, passa por um lugar e sente um cheiro de uma comida e você reconhece que era a comida que a sua avó fazia. Isso é reconhecer. Reconhecer quem sabe o cheiro que você sente, você lembra de um momento que você viveu. Isso é reconhecer. Reconhecer é você, às vezes, olhar para uma pessoa, olhar o seu rosto familiar e quando você vai conversando com aquela pessoa, você fala, eu conheço você de algum lugar. E quando você começa a lembrar, você tem uma memória com aquela pessoa. Isso é reconhecer. A Bíblia diz que Maria entrou no sepulcro. Havia 2 anjos lá. Maria estava olhando tanto ainda para sexta-feira que ela viu os anjos, mas não reconheceu que eram os seres celestiais. Porque Maria estava olhando ainda para a dor. A última imagem, o último cenário gravado na memória de Maria era: o meu mestre morreu. O meu mestre foi vencido. E naquela hora que os anjos perguntam: por que você está chorando? Parece até uma pergunta retórica, porque ela estava chorando porque alguém a quem ela amava havia morrido. Mas ela fala: não basta terem feito o que fizeram com o meu Senhor e ainda levam o corpo dele, ele poderia pelo menos ter um enterro decente. Maria sai daquele sepulcro tão angustiada, tão olhando para a sua dor, que uma voz agora por trás dela fala com ela. E essa mesma voz faz a pergunta: por que você está chorando? A Bíblia diz que Maria se volta, vê Jesus, mas não o reconhece. Talvez essa seja a realidade de muitos. Nós ouvimos falar a respeito de Jesus. Talvez para você, quem é Jesus? Ora, quando se faz essa pergunta para as pessoas, elas já têm uma frase: Jesus é meu tudo. Mas quem sabe você questiona o amor de Jesus quando o dia do luto chega e você não reconhece Jesus no dia do luto. Quem sabe você até viu Jesus operar
verá milagres, maravilhas na tua casa, na tua família, mas quando a porta se fecha, você não reconhece Jesus diante da porta fechada. Quem sabe no dia do abandono, você não reconhece e ainda pergunta, como o próprio Jesus perguntou: por que me abandonaste? Nós não conseguimos reconhecer Jesus na dor. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena olhou para a ceia, viu o seu mestre morrer, e mesmo diante daquilo que ele havia proferido, aquilo que ele havia prometido: olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Mesmo diante do sepulcro vazio, Maria estava olhando para a sexta-feira e vendo: o meu Jesus morreu, ele foi vencido. Mas o Senhor Jesus me trouxe nessa noite para te dizer: você não está na sexta-feira, eu estou te posicionando para o domingo. Olhe para o domingo, porque eu já venci a morte, para que você tenha vida e tenha abundância em mim. Aleluia. Eu estou na sua dor. Você precisa reconhecer Jesus até nos dias de dor. Glória a Deus. Reconhecer Jesus está doendo, mas Jesus está comigo no barco. Reconhecer o amor de Jesus eu perdi, mas Ele está trazendo consolo para mim. Reconhecer Jesus é olhar a situação ao seu redor e saber: Ele não me abandonou. Amém. Quando Maria fala com Jesus, e Jesus fala: por que você está chorando? Ela achou pelo jardineiro, porque levaram o corpo do meu Senhor. Mas aí faz uma diferença. Até aí Maria estava falando com Jesus, não tinham reconhecido. Mas agora Jesus fala alguma coisa que muda todo esse momento do seu encontro com Ele. Maria, nesse momento, quando Jesus a chama pelo nome, ela lembra: só Ele me chama assim. Porque um primeiro encontro que eu tive com Ele, eu estava vivendo atormentada com demônios que me levavam para lugares que eu não queria estar. Mas quando Ele disse: Maria, estás liberta, essa voz mudou a trajetória de morte para a trajetória de vida. Aleluia. E nessa noite, o Senhor quer que você reconheça que Ele te chama pelo nome, para você lembrar: quando eu te chamei naquele dia, a mesma voz que te chamou é que está hoje, ressurreto, vitorioso, aquele que está vivo e agora está sentado ao lado do Deus Pai para dizer: Pai, ela caiu, Pai, ele caiu, mas não se preocupa, porque eu já paguei todas as contas dele e dela. Eles não serão mais condenados, mas eles serão justificados, porque eu já fiz. Então quando Jesus chama aquela mulher pelo nome, aquela mulher entende: só Ele me chamaria assim. Naquela hora, mestre, Maria reconhece que estava diante do seu mestre. Agora Jesus fala: até agora você me viu e não me reconheceu, mas agora volta. Agora você vai voltar e dizer: eu vi o Senhor. Talvez nessa noite que você precisa entender quem é Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: Maria, nós já sabemos a história. A sua história você já conhece. Mas quem sabe Jesus, para muitos aqui, aqueles que estão, quem sabe, presos em vício, Jesus é a tua libertação. Glória a Deus. Para aqueles que estão doentes, eu quero te dizer: Jesus é a cura. Amém. Para a mulher viúva, Jesus é o seu marido. Aleluia. Para o órfão, Jesus é o pai. Amém. Para o dia de solidão, Jesus é o consolo e a companhia. Amém. Para o dia de perspectiva, Jesus é a resposta. Para as portas fechadas, Jesus é a porta que se abre. Aleluia. Sabe quem é Jesus? É a resposta para a sua dor. Para Maria, Jesus foi o seu libertador, o seu perdoador. Para a mulher do fluxo de sangue, Jesus foi um toque. Para Zaqueu, Jesus foi: entra na minha casa, porque a partir de hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para o homem do tanque de Betesda, Jesus foi a solução depois de 38 anos. Levanta-te, toma tua maca e anda. Para o homem de Gadara, Jesus foi a libertação. Eu quero dizer uma coisa: quem sabe nessa noite, Jesus é a resposta que você precisa. Quem sabe há pessoas aqui que chegaram nesse momento e disseram: eu vou ouvir a respeito desse Jesus, mas eu não tenho mais perspectiva alguma de mudança. Mas o Senhor te trouxe para dizer:
Assim como eu fiz com Maria Madalena. Mudei a sua trajetória de uma mulher rotulada, endemoniada, uma mulher que não tinha condições de estar no meio do povo, e trouxe ela para estar aos meus pés. Assim eu farei com você, porque você não é o seu passado, você não é as escolhas que você fez, mas você pode se tornar uma nova criatura quando ele entra e muda a trajetória de morte eterna para uma trajetória agora ao lado dele. Nessa noite, Jesus está se apresentando como quem sabe a resposta que você tanto precisou. E Ele quer mudar essa situação. Acima de tudo isso que Jesus é a salvação. E eu lembrava esses dias, eu contei hoje à tarde aqui para os irmãos. Há 19 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus também. Assisti um filme Paixão de Cristo ali. Nunca tinha visto a morte de Jesus como eu vi naquele dia. Mudou 100% a minha perspectiva de vida. E há pessoas que Deus quer mudar o nome. E há pessoas que Deus quer olhar, assim como Ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia fala de uma mulher que tinha pecados e ela chega aos pés de Jesus, ela lança o seu perfume na água. E enquanto todos estão, mas quem é aquela? Não deveria estar tocando nele. E Jesus fala, mas aqui muito é perdoado, muito ama. Quanto mais perdão você teve do Senhor Jesus, mais você precisa se sentir amado mesmo. E eu falava com Deus esses dias, por que o Senhor simplesmente escolhe pessoas que não poderiam estar fazendo o que estou fazendo? Aleluia. Eu lembro que foi me chegar da memória esses dias. Eu sempre fui uma menina bonita, uma jovem que crescia bonita. E eu lembro que eu escutei uma vez um senhor que não tinha casa lá na rua e falava, como é uma pessoa que se destaca pela beleza? Eu era garota, 15, 16 anos na época que ele me fez essa pergunta. Aquela pergunta no primeiro momento me soou como uma boa pergunta. Quem é que não gosta de chegar nos lugares e ser elogiado? Quem não gosta de se destacar? Só que às vezes aquilo que Deus nos dá como dádiva, a gente pode usar como maldição para nossas vidas. E eu me lembro que a minha trajetória foi uma trajetória em que a beleza abria as portas para aquilo que eu queria. Mas um dia, Jesus olhou para mim. E assim como Ele fez com Maria Madalena, e viu que tinha algo de bom para aproveitar em mim. E Ele me libertou. E Ele perdoou os meus pecados. E Ele me santificou. Mas Jesus não fez só isso. Porque a minha pergunta é, você poderia ter me libertado, ter me salvo e pronto. Mas por que o Senhor ainda me escolhe para subir no seu altar, não tendo merecimento algum? Para voltar, para gravatar. E o Senhor fala, porque aqui foi sua magnidade. Você precisa voltar ao lugar para que todos vejam que eu ainda transformo histórias. Que eu ainda transformo rotas. Para que você não se envergonhe e as pessoas possam ver, essa era assim, mas hoje eu levanto, coloco no meu altar para pregar a respeito de um Deus, de um Jesus que cura, que encontra e que muda a trajetória de alguém. Sabe por que Maria Madalena estava com Jesus e permaneceu? Porque ela encontrou um Jesus verdadeiro que está além das paredes. Ela encontrou alguém que a olhou, modificou a sua vida e ainda lhe deu a possibilidade de enxergar Ele ressurreto como ninguém mais viu. Amém. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus já vive, Ele já ressuscitou e Ele está aqui. Aleluia! Só que talvez você esteja olhando para sexta-feira ainda. Jesus é exatamente o perdão para o pecador. Jesus é o recomeço para quem acha que acabou. Jesus é para muitos a resposta que quem sabe só você sabia a sua história.
Jesus é o que forja Beth para Beth não ser mais quem ele é. Para a Juliana, Jesus é a libertação. Para a Carla, Jesus é o que pega as coisas que não são para confundir as que são. Para a Rosilene, Jesus é misericórdia. Quem sabe algumas histórias aqui, Jesus é exatamente aquilo que você teve de mais precioso que Ele lhe deu. Mas o que Jesus quer fazer além de se apresentar como alguém que cura, que sara e restaura? Ele veio para salvar. Jesus poderia descer da cruz, mas Ele escolheu não fazê-lo para que você pudesse ser adotado como filho. Então nessa noite, quem sabe Maria Madalena possa representar a história de muitos aqui. Mas Jesus ainda vive e está aqui para mudar a sua história. E talvez essa semana, que é uma semana que a cidade se agita muito, Gravatá se agita na época da Semana Santa, que é muita cachaça, é muita farra. Talvez você já esteja até se programando essa semana. Quero mais um feriado. Não, quero te dizer que se você entender quem é Jesus essa noite, nunca mais a Páscoa será igual para você. Amém. Porque a Páscoa vai ter um significado novo. Amém. Foi o dia onde Jesus escolheu cumprir a sua missão para que eu fosse resgatado. Aleluia. A Páscoa não é mais um feriado. A Páscoa é a vitória de Jesus sobre as tuas aflições. Amém. A Páscoa ainda é a resposta de Jesus, que Ele ainda pode ressuscitar, que ainda dá jeito, que ainda há coisas que quem sabe há pessoas que ouviram nesses dias. Para que você está fazendo isso? Não vale esforço algum. Tua mãe tomou remédio para você morrer, mas não deu certo, você nasceu. Você não nasceu para dar certo. Você tem que aceitar a condição. Seu pai era assim, sua mãe era assim, seu avô era assim. Não! Cancela, porque quando Jesus chega, eu e a minha casa, eu e a minha geração seremos abençoados. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu sou a porta. Eu sou o único caminho. Eu sou a sua resposta. Mas você precisa não só me ver e ouvir, você precisa reconhecer. Mas pastora, essa pastora não sabe a história que eu estou passando. Não olha para a tua dor, não olha para o teu cenário. Porque Ele ainda está com você no cenário de morte. Ele ainda está com você no cenário de dor. Mas Ele também está no cenário da ressurreição. Ele está com você no cenário da restituição. O Senhor Jesus, Ele é exatamente aquilo que você necessita. Ele é do tamanho do vazio do seu coração. Se havia uma morte, uma cruz sob medida para você, existe um espaço do seu coração que é do tamanho que Jesus pode preencher. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora nessa noite. Porque Jesus marcou um encontro como Ele marcou com aquela mulher. Você não foi convidado pela pessoa que te chamou. Essa pessoa só foi o motivo que Deus quis usar para você estar aqui. Mas Jesus conhece a sua história. Jesus ainda é o bálsamo na hora de dor. Jesus ainda é a resposta. Jesus ainda é a companhia quando todos te abandonam. Jesus ainda é o seu Pai. Jesus ainda é aquele que vai estar com você todos os dias. Mas quem sabe as pessoas que estão aqui nessa noite e ouviram tanto a respeito de um Jesus preso à religião, e hoje nós estamos falando a respeito do amor encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós. Mas você precisa urgentemente reconhecer que a sua vida, o texto que você está levando, não está te levando para lugar algum. Você não percebe que o controle da sua vida, se você não entrega para quem é o teu Criador, está te levando para abismos profundos. Mas nessa noite o Senhor Jesus está querendo, disposto a mudar essa história. Agora você precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa aceitar o sacrifício dele há 2023 anos atrás. Você precisa entender que não é por sua habilidade, seu sacrifício. Não! Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos estávamos condenados ao inferno.
Mas Jesus veio para mudar essa situação, essa história. Ele veio para fazer um curso novo. E aqueles que hoje entendem que apesar das suas vidas de pecado, de quedas, que apesar das suas vidas de transgressão e pessoas que estão, quem sabe, estão deixando rastros, estão marcando a vida de outras pessoas, mas essa noite Jesus está se apresentando como um Deus perdoador que diz assim: eu cancelo, eu neutralizo todos os teus pecados para te fazer uma nova criação. Eu te perdoo. Mas você não sabe, para o Senhor Jesus não interessa o que você fez. O que interessa é que Ele está disposto, porque Ele pode perdoar pecados e escrever uma nova história. E a Bíblia diz que a todos, mas a todos quanto receberam aqui a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há um direito outorgado de ser filho de Deus, liberado para você, homem. Há um direito que já foi conquistado para você, mulher. E Jesus está dizendo: você só precisa de uma coisa, me reconheça, me coloque agora na sua vida, entregue a sua vida, entregue o comando das suas emoções, entregue o controle das suas decisões para que eu possa reinar. E nessa noite, se você entende inapto para continuar essa jornada sozinho, se você entende que até agora você só foi uma história de fracassos, nessa noite você precisa desesperadamente entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, porque eu quero orar por você, aquele que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas também há pessoas que tiveram uma caminhada aqui. Há pessoas que, quem sabe, se decepcionaram. Quem sabe não conseguiram permanecer como Maria Madalena nos dias difíceis. Foram machucados, quem sabe, por líderes, por famílias, não interessa. Mas hoje é a noite também da reconciliação dos filhos que estavam afastados da casa de Deus. Hoje é a noite que o Senhor escolheu para dizer: eu estava esperando você. Se renda! Se renda! Você não tem mais força alguma. Eu sou o teu Pai. Deixa eu cuidar de você. Aleluia. E se há alguém que deseja hoje voltar para a casa do Pai, voltar para o caminho de Jesus, esse que você um dia conheceu, mas não reconhece mais ele por conta dos dias difíceis, coloca a mão no seu coração, que eu também quero orar por você. Hoje é noite de salvação, igreja. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de volta de filho pródigo. É esse Jesus que está disposto a restaurar a tua dignidade, a restaurar a dignidade de filho. Oh Jesus, nessa noite, recebe, Senhor, todos que estão com a mão no coração. Cada um conhece a sua história, mas eles estão aqui diante de quem pode restaurar histórias, diante de alguém que pode perdoar pecados. Eles estão aqui, Senhor, rendidos diante de um Pai que sara feridas, que faz tudo diferente, faz tudo novo. Aceita esses que estão colocando as suas mãos no coração pela primeira vez, Senhor. Como um sinal, eu entrego a minha vida para Ti, Jesus. Eu não posso mais conduzi-la sozinho, eu reconheço. Eu preciso do Senhor. E também recebe, ó Jesus, aqueles que estão voltando para sua casa. Aqueles que andaram como filho pródigo longe. Gastaram tudo que tinha, agora entendem que na casa do Pai há um banquete preparado. Amém. Há um novilho reservado para aquele que volta. Recebe, ó Jesus, a vida de todos que estão voltando para sua casa. Sara as suas feridas. Perdoa os seus pecados. E eu creio, Jesus, que hoje o Senhor está escrevendo cada nome, chamando pelo nome no livro da vida, para que quando estiverem diante do Pai, eles possam ouvir e abrir a porta. Entra, amado da minha alma, amado do meu Pai. Há um banquete preparado para quem é filho. E assim, Senhor, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma coisa. Quem colocou a mão no coração pela primeira vez e quem está voltando para Jesus, agora levanta bem alto, porque eu preciso ver o que Jesus fez essa noite. Nós temos 1, 2, levanta a mão, vamos vir mais gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mão em pé, mão. 7, 8, mais alguma pessoa com a mão no coração? Nós temos 8 pessoas hoje que estão entendendo. Jesus é bom. Jesus escolheu esse dia para te trazer de volta. Jesus é a resposta. Vamos nesse momento adorar
Oh, quão lindo esse nome é, O nome de Jesus, meu Deus. oh, quão lindo esse nome é, Maior que tudo Ele é. oh, quão lindo esse nome é, Nome de Jesus. Aleluia. Isso eras na palavra, o bom Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. O céu